Boa noite. Cadê o Renan? Renan tá aí? Tá lá em cima? Renan, você é um cara muito corajoso, tá? Eu tô tremendo aqui que se eu fosse feito de lata e de parafusos, meu corpo já tinha desmontado. Eu queria que você soubesse, eu não tô te vendo, você tá atrás da pilastra. Eu queria que você soubesse que a sua mensagem hoje de manhã falou o meu coração. E você, assim como todos nós, todos aqueles que se dispõem a fazer algum trabalho para Deus, vai ouvir algumas críticas e sugestões, e quando isso acontecer, siga o conselho de Paulo. Ouça com atenção, analise tudo, retenha o que for bom, mas saiba que ao meu coração você falou. E de tudo que você falou, pelo menos uma coisa assim eu fecho sem dúvida nenhuma. Capitão Hélio é bacana pra caramba, tamo junto. Tá? Bem, meu nome é Halley, eu estou aqui na Igreja Batista da Glória tem há uns 11 anos já. A minha primeira vez aqui foi em 13 de junho de 2004. Eu vou confessar, eu vim aqui por causa de uma garota, tá? Uma adorável garota, que veio a se tornar uma mulher espetacular, e hoje é a minha mulher, a minha esposa, e eu dou muito graças a Deus por isso. Antes de começar, outra coisa que eu queria dizer é que é uma grande honra e uma grande responsabilidade estar aqui. É muito difícil falar para tantas pessoas. E é muito difícil falar para tantas pessoas em nome de alguém. E é muito difícil falar em nome de uma massa tão multiforme como a juventude da Igreja Batista da Glória. Então, por isso mesmo, por causa dessa dificuldade, eu peço que vocês não me ouçam por quem eu sou ou por que eu tenho a dizer. Eu só peço que vocês examinem tudo que eu disser essa noite, e se ao final vocês chegarem à conclusão de que isso procede de Deus, vocês guardem no coração de vocês. Aliás, que nós possamos guardar no nosso coração. Eu não quero aqui ser nada além do que uma ferramenta nas mãos de Deus. E ainda antes de começar, é uma segunda coisa que eu não posso deixar de falar, antes de falar da nossa mensagem. Hoje é Dia dos Pais. E eu não poderia começar aqui antes de parabenizar os pais. Eu espero que todos os filhos tenham aproveitado a oportunidade para, de uma forma ou de outra, homenagear os seus pais aqui hoje. Eu não tenho mais meu pai. Ele se foi há pouco mais de 3 anos. Mas é impossível não se lembrar dele e de tudo que eu vivi, de tudo que eu aprendi com ele. Subtraídos todos os defeitos e somadas todas as virtudes, ele era, sem dúvida, um sujeito espetacular. Mas como é Dia dos Pais, eu me lembrei de uma coisa importante. Eu me lembrei que ele não era o único pai que eu tinha. Deus é tão maravilhoso que Ele nunca nos deixa órfãos. Nunca. Além de ser o nosso Pai Celestial, aquele que nunca nos abandona, Ele também nos dá a oportunidade de viver diversas outras paternidades no decorrer dessa vida. Eu tive mais do que o meu pai. E se você prestar atenção, você também tem. Eu fico muito feliz de ver alguns desses meus pais aqui hoje. Então, a todos vocês, um feliz Dia dos Pais. Mas vamos à nossa mensagem, né? Esse é o mês da juventude. Mas, afinal de contas, quem é a juventude? Já pararam para se perguntar o que é ser jovem? Jovem é uma zona meio híbrida. Existem diversos conceitos e nenhum deles é unânime sobre o que significa ser jovem. A Assembleia Geral das Nações Unidas, por exemplo, ela considera que juventude são todas as pessoas entre 15 e 24 anos. A legislação brasileira ela é um pouco mais específica. Ela considera crianças até os 12 anos, entre os 12 e os 18 são adolescentes, entre os 15 e os 29 anos você é um jovem. Reparem que tem uma zona cinzenta.
entre os 15 e os 18 anos, você é ao mesmo tempo adolescente e jovem. Para os batistas, é adolescente quem tem entre 12 e 18 anos, e são considerados jovens todos aqueles que têm entre 18 e 35. Existe ainda um critério biológico em algumas comunidades que considera jovem todo aquele que ainda não atingiu a sua maturidade sexual. São muitos os critérios, em diversas partes do mundo, para tentar definir o que é um jovem. Deus também tem um critério. E eu gosto bastante do critério de Deus. Eu tenho a impressão que o critério de Deus é diferente de todos esses que nós vimos. Acho que Deus trouxe uma definição muito mais precisa a fim de nos orientar. Essa definição pode ser encontrada no texto de Provérbios 20, versículo 29. Ele está sendo projetado. Se for possível enxergar, eu gostaria que a igreja lesse comigo. A glória do jovem é a sua força, e a beleza dos velhos são as cãs. A glória do jovem é a sua força, e a beleza dos velhos são as suas cãs. Ao definir que a glória do jovem é a sua força, Deus está nos dando a principal característica do jovem: a sua capacidade de enfrentar todas as coisas, de lutar por algo, de transformar o mundo ao seu redor, ainda que isso, infelizmente, não venha acompanhado da experiência dos anciãos. Seria ótimo se tudo viesse junto. Mas Deus deixa bem claro que, enquanto temos força, nós somos jovens. Quando a experiência supera a força, nós já estamos experientes. Outro texto que parece confirmar essa ideia é aquele que está em 1 João 2,14. Também está sendo projetado. Eu gostaria de pedir que vocês lessem comigo mais uma vez. Eu vos escrevi, pais, porque já conhecestes... Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já vencestes o maligno. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já vencestes o maligno. Mais uma vez, Deus fala da força dos jovens. Deus parece estar dizendo uma frase que ficou muito famosa: o mundo é dos jovens. Já ouviram isso em algum lugar? Quem tem mais ou menos a minha idade, ou talvez seja um pouquinho mais velho do que eu, deve lembrar de uma série de televisão que foi traduzida com esse nome: O Mundo é dos Jovens. Tinha um jovem chamado Matthew, a namorada Topanga. Como pouca gente está lembrando, eu estou chegando à conclusão de que eu estou ficando velho mesmo. Bem, se Deus está dizendo que o mundo é dos jovens, eu concordo com ele. Parece ser assim mesmo. O mundo é dos jovens. Boa parte dos grandes feitos históricos foram realizados por jovens. Só para citar alguns exemplos. Alexandre, o Grande, se tornou rei aos 20 anos e foi um dos maiores conquistadores da história. Alexandre se tornou rei com apenas 20 anos e em 13 anos ele fez todo o Império Grego. Ele conquistou boa parte do território do mundo conhecido naquela época, até os 33 anos, que foi quando ele morreu. Outro exemplo é Bill Gates. Bill Gates tinha apenas 19 anos quando formou a Microsoft. Ele foi o mais jovem bilionário da história. Grandes feitos enquanto ainda se é jovem. Outro exemplo legal vem da música. A gente pode citar o Kurt Cobain e a Amy Winehouse. Kurt Cobain, com 24, 25 anos, formou uma das maiores bandas de rock de todos os tempos. Fundou um estilo musical a partir dele, o rock grunge. Quem não ouviu falar do Nirvana, né? A Amy Winehouse foi número 1 do mundo da música em 23 países com apenas 23 anos. Não é pouca coisa. Todos os dois morreram muito jovens também. Mark Zuckerberg. Mark Zuckerberg revolucionou o mundo das redes sociais com o Facebook. Ele acabou de completar 31 anos. Mas existem casos menos conhecidos, menos famosos, que eu gostaria de dar algum destaque. Tem a Brittany Wenger. Essa jovem hoje tem 21 anos e estuda na Universidade de Duke. Ela, aos 17,
criou um aplicativo baseado na web, capaz de avaliar com 99,1% de precisão células causadoras do câncer de mama. 99,1% de precisão. A margem de erro é de 0,9, muito menor do que a do Ibope. Ela tinha 17 anos. Malala Yousafzai. Essa moça já ficou mais famosa, já é mais conhecida. Hoje ela tem 18, mas ela recebeu o Prêmio Nobel da Paz com apenas 16 anos. Sabe o que ela fez? Ela sobreviveu a um atentado praticado pelo regime talibã. Ela foi baleada na cabeça e no pescoço, e o motivo desse atentado foi apenas porque ela defendia o direito de meninas estudarem dentro do regime talibã. Quanta força! Quanta vontade de mudar o mundo! Tem um exemplo mais legal ainda. Tem um cara que fez tudo o que ele fez, que dividiu a história em antes dele e depois dele, entre os 30 e os 33 anos de idade. Cristo. Cristo também era um jovem quando fez tudo o que fez. Esses são apenas alguns dos inúmeros feitos grandiosos dos jovens através da história. Só para citar alguns exemplos. Só que isso joga uma imensa pressão sobre nós. Nós, jovens, somos chamados o tempo todo a conquistar. Nós temos que ser conquistadores desse mundo. Nós temos que conquistar um bom partido, conquistar um ótimo emprego, conquistar uma posição social, um bom posto no mercado de trabalho. Eu não sei se vocês sabem, tem sites especializados na internet sobre como conquistar o seu primeiro milhão antes dos 30. É sério. Eu não sei se funciona, nem sei se daria tempo para mim, que eu faço 30 daqui a 3 meses, mas vai que funciona, né? Ia ser legal. Agora, será que isso tudo é importante mesmo? Será que uma pessoa pode ser medida por tudo o que conquistou, sejam reinos, fortunas, cônjuges, bens? Será que isso é o que realmente importa? Eu acho que todas essas pressões nos fazem esquecer de uma das mais importantes das nossas missões. O jovem e o adolescente são, por natureza, seres relacionais. Eles vivem em tribos. Só que eles não foram criados para viver apenas dentro das suas tribos. O jovem é aquele que geralmente está entre gerações. E é por isso que é tão difícil defini-los. O jovem é aquele que está entre a experiência daqueles que já viveram bastante, tem muita história para contar, e aqueles que ainda não viveram quase nada. E por isso que há tantos critérios diferentes para definir quem é o jovem. Em cada lugar do mundo, há um jeito diferente de dizer. O jovem é um elo entre as gerações, mas hoje em dia, ele é um elo que tem se desligado dessas mesmas gerações. Me preocupa, pessoalmente, a falta de contato dos jovens com seus pais e avós, com os pais e avós dos seus amigos, com os mais velhos em geral, como colegas de trabalho, chefes ou aquele vizinho aposentado, por exemplo. Da mesma forma, me preocupa a falta de contato dos jovens com seus irmãos mais novos, com seus sobrinhos, primos, filhos dos seus amigos e, pasmem, por vezes, com seus próprios filhos. Eu tenho a impressão de que Deus, ao criar o ciclo da vida, escolheu a juventude para a fase mais experimental dela. É por isso que tudo é tão interessante nessa fase. Tudo é uma descoberta, tudo é uma experiência, tudo é novo. Essas experiências, elas nos transformam, nos moldam, nos fazem ser aquilo que nós somos. Deixamos de ser inocentes para sermos seres experimentados. Entretanto, eu tenho a impressão de que nós não estamos mais aproveitando as melhores dessas experiências. Vamos lá. Jovem, quando foi a última vez que você foi pescar com seu avô?
Quando foi a última vez que você consertou a torneira da cozinha ou o motor do carro com seu pai? Quando foi a última vez que você conversou sobre a vida com aquele soldado aposentado que faz faculdade com você? Quantas vezes você foi aprender uma receita com uma tia maravilhosa que tem os seus dias ociosos hoje? Quando foi a última vez que você dedicou o seu tempo com alguém que teria tanto a te ensinar? Ou, por outro lado, quando foi a última vez que você brincou com uma criança? Quando foi a última vez que você leu uma história para ela? Que você ajudou numa lição de casa? Que você ajudou aquele primo, sobrinho, irmão, com 11 anos de idade, que sofre como se o mundo fosse acabar por causa de uma paixonite platônica? Quando foi a última vez que você dedicou o seu tempo com alguém que teria tanto a aprender e possivelmente até te ensinar coisas que você nem lembrava mais? Alguns vão me dizer que na vida corrida dos tempos modernos não há tempo para isso. Ah, não há mesmo. É muito mais fácil contratar os serviços de um asilo, uma babá, um encanador, um mecânico. É muito mais prático aprender com os livros ao invés de aprender com a história viva. As crianças? Bem, as crianças são os que menos precisam de nós. Elas têm os tablets. Elas fazem tudo com aquilo. Elas são ótimas com eles. Elas já nascem poliglotas hoje em dia. Elas aprendem muito mais rápido do que nós. Elas não precisam dessas coisas obsoletas e quadradas como livros, histórias ou a nossa presença. Além disso, ainda sobra tempo para as nossas coisas. Bem, eu não sei exatamente de que coisas você vai estar falando, mas eu tenho uma coisa para lhe dizer. Quem está perdendo tempo, quem está desperdiçando a vida, é você. Há um texto bíblico muito utilizado para doutrinar os jovens. Ele está em Eclesiastes 11:9. Eu sei que o pastor gosta muito desse texto, provavelmente sabe ele de cor. Ele vai ser projetado, eu gostaria que vocês lessem comigo. Alegra-te, jovem, na tua mocidade, e recreie-se o teu coração nos dias da tua mocidade, e anda pelos caminhos do teu coração, e pela vista dos teus olhos. Sabe, porém, que por todas estas coisas te trará Deus a juízo. Aposto que todos nós já ouvimos esse texto pelo menos uma vez na vida. Deixa eu imaginar. Geralmente é alguém mais velho que está nos exortando a tomar cuidado com as escolhas que nós vamos fazer na nossa juventude. É tipo assim: você vai mesmo beber? Cuidado, Deus está vendo. Você quer usar drogas? Deus vai te julgar por isso. Você quer praticar sexo antes, fora do casamento? Deus vai te castigar. Eu sei, tudo isso é verdade. Eu não vou contestar essas verdades. Mas eu acho que isso é uma interpretação muito pobre desse texto. Eu acho essa interpretação muito pobre porque ela ignora justamente o início que manda o jovem se alegrar. O que o autor do texto quer dizer, especificamente para nós, jovens, e diz isso inspirado por Deus, é: saiba viver a sua vida. Alegre-se com ela. Saiba buscar os seus bons desejos, aqueles que vão te fazer bem. Conheça bem o seu coração. Coloque o seu melhor tesouro lá e brigue por ele. Saiba viver, porque a vida que Deus te deu é uma só, e Ele vai julgar se você soube vivê-la com sabedoria. Eu quero deixar bem claro para vocês que eu não tenho a menor pretensão de ensinar ninguém a viver a vida. Talvez eu não saiba nem viver a minha ainda. Talvez eu não tenha nem aprendido isso. Há 1 milhão de coisas que eu gostaria de fazer diferente e eu ainda não descobri como. Mas eu não posso deixar de dizer para você que a mensagem de Deus é muito clara. Ele não quer que nós desperdicemos a nossa vida. Se somos jovens porque somos fortes, que nós saibamos usar a nossa força, determinação, garra, para levar a salvação aos nossos lares, à nossa igreja, à nossa comunidade, em cada dia,
em cada experiência. Deus nos criou para estarmos juntos, ajudando uns aos outros. O texto de Eclesiastes 4, 9 e 10 também está projetado. Eu vou pedir para que vocês leiam mais uma vez comigo. Diz o seguinte: melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Pois se caírem, um levantará o seu companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caindo, não haverá outro que o levante. Nós estamos aqui para isso. Não há qualquer sentido em sermos igreja se não formos como os 3 mosqueteiros, um por todos e todos por um. A diferença é que o nosso um é onipotente, onipresente e onisciente. Ele sabe todas as coisas e com ele nós não perdemos batalha nenhuma. Se somos jovens porque somos fortes, é porque Deus espera que usemos a nossa força para suportar tudo. Tudo mesmo. Devemos ter persistência para suportar o excesso de experiência, que por vezes se torna a empáfia e até a intransigência dos mais velhos, e ainda assim permanecer ao lado deles, em obediência e fé, como Cristo fez quando era julgado, nos dando o exemplo de como agir. Se somos jovens porque somos fortes, é porque Deus espera que usemos a nossa força para suportar a inocência e às vezes até mesmo a ignorância dos mais jovens, sem abandoná-los à própria sorte, aos ensinos de um mundo que jaz no maligno. Deus espera que sejamos prontos a ensinar e a compartilhar com eles todas as nossas alegrias e tristezas. Que possamos reconhecer as dores deles, que às vezes parecem tão insignificantes para nós, como dores reais, e possamos ajudá-los a superá-las. Como igreja, nós não podemos deixar ninguém para trás. Temos que lutar todos os dias por cada um dos nossos. Algumas dessas coisas podem parecer pequenas, mas é nas pequenas coisas que conseguimos construir bases sólidas para que grandes coisas aconteçam. Alexandre só foi o grande porque aprendeu com Aristóteles. Bill Gates só se tornou um gênio da tecnologia porque entendeu uma forma nova de se educar os jovens. Mark Zuckerberg também percebeu os interesses dos jovens e por isso fez grandes coisas. O que seria de Kurt Cobain se não fossem seus companheiros de banda? E o que seria de Amy Winehouse se não fossem seus professores de canto quando ela ainda era uma criança, com 9, 10 anos de idade? A Brittany, aquela menina que eu falei para vocês, ela só desenvolveu aquele software aos 17 anos porque ela queria salvar uma amiga que estava passando por um câncer. Alguém com quem ela se importava. Alguém com quem ela estava junto. A Malala, por sua vez, estava disposta a sofrer qualquer consequência para lutar pelo direito de meninas como ela estudarem. Algumas eram suas amigas, outras ela nem conhecia, mas ela se importou. Ela estava junto. Nem todos estes fizeram as melhores escolhas na vida, mas todos fizeram escolhas baseadas nos seus relacionamentos. Mas e Cristo? O que seria de Cristo naquele momento tão difícil se não fosse a sua relação tão íntima com Deus, com o Pai? O que seria de nós se naquele momento Ele não se importasse conosco? Com todos nós, crianças, jovens, adultos, idosos. Precisamos fazer diferença nas pequenas coisas para que grandes coisas possam acontecer. Nós não podemos perder essas oportunidades. Há muita coisa por fazer. Comece hoje. Comece agora. Aproveite, por exemplo, que hoje é o Dia dos Pais e leve o seu pai ou o seu filho para fazer algo. Você não tem pai? Não tem problema. Há tantos pais sem filhos e filhos sem pais ao seu redor que você só precisa aproveitar a oportunidade. Você pode ser o neto, o sobrinho, o tio, o amigo, o irmão que falta a tanta gente. E com isso, você pode fazer diferença. Mas não esqueçam do nosso lema. #todos juntos por você. Aconteça o que acontecer, me prometa uma coisa.
Não desperdice a sua vida. Aproveite. Aproveite-a bem. É isso que Deus espera de você. Aliás, Ele está vendo. E muito mais do que isso. Ele quer participar. Só depende de você. Muito obrigado. Boa noite.